estudos de aplicação tanto da equação de Bernoulli quanto das equações de quantidade de movimento em escoamentos em canais. Vamos fazer primeiro esse aqui do degrau, estudo em degrau. Não é bem isso, né? Isso aqui nós já fizemos, o meu hiperlink aqui não funcionou. Eu vou continuar aqui então, o da energia específica, vamos continuar aqui embaixo. Esse hiperlink aqui ele ficou do exercício passado, na parte de hidráulica de condutos forçados, no estudo de condutos forçados. Deixa eu fazer aqui uma separação para a gente então escrever esse exercício. Ó, o que nós vamos ter aqui nesse exercício, pessoal? Nós vamos ter a seguinte situação. Um escoamento com degrau, assim como nós fizemos no exemplo anterior, tá? Então, nós vamos ter ali um escoamento em degrau. Mas um escoamento que também vai ter uma transição de seção, certo? Então, se nós observarmos o fundo do escoamento, né? Vamos colocar o enunciado. O que o exercício pede para a gente calcular? Calcule, ele vai pedir para a gente calcular aqui a força que o escoamento fará sobre a transição. Calcule a força do escoamento sobre a transição. Calcule a força sobre a transição de seção, né? São locais onde nós temos, portanto, mudança de seção, transição de seção. Então, nesse exemplo, além de termos o degrau, que nós mostramos no cálculo anterior, né? Vamos fazer um desenho melhor aqui, ó. A gente tem, então, um escoamento que vem num determinado sentido, ele vai passar por um degrau ascendente e depois ele segue com a declividade também baixa depois, mas com essa transição num degrau ascendente, esse degrau ele terá ali também uma espessura, uma altura que vamos chamar de delta, tá? A altura do degrau, a altura delta, esse é o fundo do canal. Mas ele vai marcar a entrada do escoamento numa seção, de uma seção aberta para uma seção fechada. Então, nós temos aqui à esquerda, a montante, uma superfície livre, nessa posição, por exemplo, um canal de seção aberta, portanto, sob a ação da pressão atmosférica aqui na superfície, totalmente aberto, não existe nenhuma parede superior. Esse nosso escoamento, ele vai entrar numa seção fechada, tá? Então, ele passará aqui por uma seção fechada. Então, a gente tem aqui, deixa eu mudar isso aqui de cor, para representar melhor as paredes, tá? Então, ele vai ter aqui uma seção fechada. Então, nessa posição do degrau, esse equivalente aqui ao degrau, nessa seção equivalente ao degrau, é onde a gente tem a transição de seção, certo? Ele vai entrar de uma seção aberta para uma seção fechada. Esse tipo de transição normalmente acontece quando a gente tem um aterro acima desse local, tá? Então, acima desse local, a gente tem um aterro, uma obra de engenharia que normalmente é uma estrada, né? Ou uma ferrovia, né? Uma rodovia ou uma ferrovia. Então, normalmente nós temos um aterro. E esse trecho de canalização que passa sob o aterro, ele é chamado de bueiro. Tá? Então, eu vou até abrir um parêntese, porque a gente não usa o termo bueiro, por exemplo, para boca de lobo, aquela obra colocada nas esquinas, nas ruas, né, que recebe a água das sarjetas, que vai receber a água de chuva, que engole a água de chuva ali, aquilo é boca de lobo. O nome daquilo é boca de lobo. Aquilo não chama bueiro, certo? Bueiro é uma tubulação curta que passa sob aterros. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um aterro, onde lá em cima passa, por exemplo, uma rodovia, certo? E esse aterro ele vai interceptar um córrego. Vamos imaginar que tem um córrego que ele foi interceptado por esse aterro. Para esse aterro não funcionar como uma barragem, senão ele funcionaria como uma barragem, alagaria uma área extensa, é construída essa obra hidráulica chamada de bueiro, então é uma tubulação de seção fechada que faz então simplesmente a ligação de um trecho do rio com outro trecho do rio para que a água possa passar sobre o aterro, tá?
Então, nós teríamos esse tipo de obra hidráulica aqui, que é o bueiro. Então, a água passa lá dentro do bueiro e interliga os dois lados do aterro. Então, ela passa sobre o aterro. Então, esse tipo de canalização, isso é que é bueiro, pessoal. Não é aquilo lá que, na realidade, é a boca de lobo, tá? Então, isso aqui se chama bueiro. Então, por exemplo, eu digo isso para que a gente fique atento para não usar isso em linguagem técnica, quando vocês forem escrever lá um relatório de TCC, um relatório de estágio, e talvez de forma até mais grave, um laudo técnico de engenharia, quando vocês se formarem, não chame boca de lobo de bueiro. Quem chama isso é o povão, é o leigo, que não sabe direito o que é aquilo lá, tá? Mas um engenheiro não pode confundir as coisas, chamar de bueiro o que é boca de lobo. Tá, pessoal? E esse é um erro muito comum que a gente vê aí na prática. Tá? Então, bueiro é esse tipo de obra, é uma canalização curta que passa sob aterros, interligando os dois lados do aterro para que a água possa fluir ali sob essa obra hidráulica, sobre essa obra que é o aterro. Tudo bem? Bom, então nós temos um escoamento que vai ter uma mudança de seção transversal com um degrau ascendente, mas além disso, há uma mudança também na largura da nossa seção. Então nós vamos ter aqui um canal que vai ter a montante uma certa largura, deixa eu trazer ele para cá, para a gente não confundir aqui, tá? Então a montante, o canal ele terá aí uma certa largura maior e na transição ele vai entrar num canal de largura menor. Só destacar aqui. Então, ele vai entrar no bueiro, que tem ali uma seção transversal menor. Não tão menor assim, vou fazer aqui uma modificação, tá? Então, essa seção transversal menor é a seção transversal aqui, de dentro do bueiro. O nosso canal, ele é um canal aberto, né, na superfície, então, na seção 1, na seção de montante, ele é aberto, então ele tem uma superfície livre a montante. Então a gente teria esse canal aqui na seção 1, canal de largura maior, né? Vai ter uma largura maior aqui na seção 1 e uma largura menor na seção 2, na seção do bueiro. Tudo bem, pessoal? Conseguem chegar aqui? Então essa vista que a gente tem aqui é uma seção transversal, tá? Então a gente tem aqui a seção transversal da transição, seção transversal. Nessa vista aqui, nós temos a seção longitudinal, tá? Um corte longitudinal. Bom, para calcular a força que o escoamento fará sobre essa região de transição, a primeira coisa que a gente tem que buscar é saber quanto vale a profundidade lá dentro do bueiro, né? O que vai acontecer com a profundidade dentro do bueiro? Vai subir ou vai descer, tá? Então, nós precisamos antes calcular a profundidade do escoamento dentro do bueiro, para aí sim, depois aplicarmos a equação de quantidade de movimento e calcular finalmente a força, haja vista que a gente está aplicando a equação de quantidade de movimento para isso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos destacar duas seções transversais. Uma antes da transição, uma seção que nós vamos chamar aqui de seção 1, essa seção que vem antes da transição, a montante da transição, será a nossa seção transversal 1, e uma seção transversal já depois da transição, que nós vamos chamar de seção transversal 2. Mas precisamos, nesse problema, de alguns dados de entrada, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, os valores que são conhecidos, seriam os dados do problema, né? Valores de dados do problema, dados. Esse escoamento ele ocorre, então, com a vazão de 0,5 metros cúbicos por segundo. Não é uma vazão tão baixa, tá? Não é uma vazão tão baixa assim, 0,5 metros cúbicos por segundo. Por exemplo, se isso aqui fosse uma adutora de água, isso aqui conseguiria
abastecer mais ou menos uns 100 mil habitantes, essa vazão aqui. Então, não é uma vazão tão pequena assim, essa vazão de 0,5 metros cúbicos por segundo, tá? A largura da seção 1, essa largura B1, ela vai ser uma largura de 2 metros. 2 metros. Então, esse B1 seria essa largura aqui. Vamos mudar a cor para a gente destacar aqui. Seria a largura aqui da seção 1, essa largura superficial da seção 1, daqui até aqui. Certo? Então, esse seria aqui o valor B1. Lógico que a largura da seção transversal 2, nós vamos chamar de B2, então uma largura menor. Então, além de ter o degrau, tem uma redução de largura também, né, nesse nosso problema. Um pouquinho mais complicado do que aquele exemplo que nós resolvemos antes, tá? Então, a seção transversal 2, ela tem uma largura menor. Nós conhecemos também nesse problema a profundidade do escoamento em 1, certo? Então, aqui a profundidade do escoamento, vamos colocar aqui H1, ela é conhecida. Certo? Então, essa profundidade H1 ela vai ser igual a 1 metro. 1 metro. A largura da seção B2, essa largura aqui também ela é conhecida. Tá? Então, nós vamos colocar aqui a largura da seção B2. Então, o escoamento sai de uma largura de 2 metros e entra num bueiro que tem largura de 1,2 metros. 1,2 metros. E, finalmente, a altura delta do degrau, que seria essa altura aqui, ó, o delta do degrau, é uma altura de 40 centímetros, tá? Então, também não é uma altura tão pequena, né? Uma altura de 40 centímetros, 0,4 metros. Tudo bem, pessoal? Então, vamos destacar aqui, esses são os dados de entrada do nosso problema, os dados que nós já conhecemos previamente antes de resolver o problema. Feito isso, nós vamos fazer aqui alguns cálculos preliminares, que são cálculos simples, para levantar algumas variáveis que nós podemos obter de forma direta. Por exemplo, se eu conheço a vazão que escoa na seção 1, e eu conheço todas as características da seção 1, como a largura da seção 1 e a profundidade do escoamento na seção 1, seria essa profundidade aqui H1, a profundidade do escoamento na seção 1, essa profundidade aqui H1, se a gente conhece isso, tá? Eu consigo, por exemplo, calcular a velocidade média do escoamento na seção 1. Então, eu tenho conhecimento da seção transversal, da área molhada, e tenho conhecimento da vazão. Então, eu consigo calcular a velocidade. Então, todos esses valores preliminares, cálculos preliminares simples desse tipo, nós vamos anotar aqui num bloco chamado de cálculos preliminares. Tá? Então, vamos colocar aqui os cálculos preliminares.